Está começando o Planeta A, mudando o mundo um episódio por vez. O ano era 1856. Um congresso científico nos Estados Unidos foi surpreendido por evidências inéditas de que o gás carbônico, ao ser exposto ao Sol, tinha a capacidade de esquentar e influenciar o clima do planeta. Joseph Henry, o primeiro diretor do prestigiado Instituto Smithsonian, foi quem apresentou a ideia. Mas essas descobertas foram feitas por Eunice Foote, uma cientista amadora. Décadas mais tarde, em 1938, o engenheiro britânico Guy Callendar deu um passo crucial ao conectar o aumento de CO2 na atmosfera ao aquecimento global. Ele provou que as temperaturas globais estavam subindo junto com os níveis de CO2. Uma hipótese que se confirmou ao longo dos anos e foi consolidada por Michael Mann nos anos 90, mostrando o aumento acentuado das temperaturas desde a Revolução Industrial. E assim chegamos a 1988, quando o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas foi criado. Seu objetivo seria fornecer avaliações científicas regulares sobre as mudanças climáticas e as suas implicações. Desde então, já foram 6 relatórios que confirmam: estamos em uma emergência climática e ela é provocada pela ação humana. Para nos ajudar a entender melhor essa crise e o que a gente pode fazer para enfrentá-la, eu e você teremos a honra de receber Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA, urbanista e advogada e atualmente coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Sueli é uma das maiores especialistas brasileiras no assunto. Eu sou Bruno Araújo e estou muito feliz de receber você aqui no Planeta A. Afinal, só tem esse, né? É um prazer estar aqui com vocês. Às vezes é uma polêmica, né? E eu queria já começar com essa pergunta. Qual o melhor termo para a gente usar? É aquecimento global? É mudanças climáticas? Crise climática? Emergência climática? Bom, esses termos estão claramente interrelacionados. Nós temos um fenômeno do aquecimento global bem caracterizado. A temperatura, se você considera os níveis pré-industriais, a temperatura média do planeta já aumentou mais do que 1,1 graus centígrados e em determinadas fases, como no ano passado, e esse ano parece que está indo para o mesmo caminho, na verdade a sensação que nós temos térmica já é próximo do aumento de 1,5 grau, que é o máximo indicado pelos cientistas, né? Em 2023, por decorrência do fenômeno El Niño, as condições de temperatura foram agravadas e nós já tivemos a sensação do que será chegar a 1,5 grau. E todo esse aquecimento ele causa uma instabilidade e fenômenos bastante complexos em todo o planeta. Tem determinadas regiões em que você tem aumento de temperatura, em outras a temperatura diminui, mas no geral o que está ocorrendo é o aquecimento. E esse aquecimento gera eventos extremos, né? Inundações, secas, tudo isso que virou o nosso dia a dia. Então a gente pode afirmar que a crise climática já chegou. Os cientistas vêm falando da crise climática desde antes do processo da Rio 92, há muitos anos atrás, né? A Convenção Quadro sobre Mudança do Clima foi assinada na Rio 92 e eles sempre alertaram que com o aumento da temperatura nós teríamos um aumento da intensidade e da frequência dos eventos extremos. E nós falávamos muito nisso assim, por volta de 2050, na metade do século, só que a crise climática e as emergências climáticas já chegaram. Eu costumo falar que a gente conjugava a crise climática com verbos no futuro e
hoje nós temos que conjugar no presente. Assim, não temos mais tempo, nós temos que agir. Na verdade, teríamos que ter agido desde muitos anos atrás, mas temos que agir hoje. A crise climática ela não vai ser enfrentada em 2050, ela tem que ser enfrentada agora. Tem uma frase que diz: o melhor momento para a gente agir foi ontem. O segundo melhor é o agora. Então, essa exatamente. É uma emergência muito grave. Essa frase se aplica completamente à atual situação. É só entrar nas redes sociais, nos jornais. Os fenômenos extremos estão espalhados pelo mundo. E o homem está muito pouco preparado para enfrentar tudo isso. Nós temos pouca resiliência, é o termo mais correto. É melhor do que usar resistência, porque na resiliência você leva a pressão, você leva o choque, você resiste, você tem capacidade de voltar a funcionar, né? O corpo, ele tem possibilidade de voltar a ser o que era. Então o melhor termo é esse, resiliência. Nós estamos muito pouco preparados para garantir resiliência nas ocupações humanas, seja nas cidades, seja nas áreas rurais. Eu já vou falar com você justamente sobre esses impactos e sobre como esses impactos eles são desiguais, né? Mas antes eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com o que provoca a crise climática. Quais são os causadores dessa emergência que hoje a gente está vivendo? O maior vilão do aquecimento global são os combustíveis fósseis. Com a queima de combustíveis fósseis, nós emitimos dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa. Mais de 70% do aquecimento global vem da queima dos combustíveis fósseis. Então, no plano mundial do planeta, eles são o grande vilão. No caso brasileiro, a nossa matriz de emissões ela é diferente. 48% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa são decorrentes de mudança de uso da terra. Isso é basicamente desmatamento. Então, quase metade das nossas emissões são decorrentes do desmatamento, com um forte peso do desmatamento na região amazônica. Então, quando o desmatamento na Amazônia cai, as emissões brasileiras caem também. O Brasil, ele é o 6º maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Muita gente acha que porque nós temos florestas, nós emitimos pouco. Não, nós emitimos muito porque nós cortamos e queimamos muita floresta. A maior parte dos países, quando você olha a matriz de emissões, ela vem muito dos combustíveis fósseis, que também pesam no caso brasileiro, mas tem um percentual menor. A área de energia, no caso brasileiro, ela pega 18% das nossas emissões. De certa forma, isso nos dá vantagens, porque nós sabemos o que fazer. Nós sabemos que se nós controlarmos o desmatamento na Amazônia, nós já conseguimos avanços muito grandes em termos de redução das nossas emissões. Do ponto de vista de energia, nós usamos sim combustíveis fósseis nos transportes, principalmente por causa da nossa matriz rodoviária, né, na área de transportes, mas temos na parte de geração de energia elétrica um quadro histórico em que o predomínio é de fontes renováveis. Então, o Brasil tem vantagens comparativas nesse campo, apesar de ser o 6º maior emissor de gás de efeito estufa do mundo, nós temos vantagens comparativas porque nós conseguiremos enfrentar, se nós quisermos, nós conseguiremos enfrentar a questão do desafio de redução das nossas emissões de uma forma mais fácil do que muitos países. O Observatório do Clima entende que entre as grandes economias do mundo, o Brasil é o único país que consegue ser carbono negativo até o ano de 2045. A nossa situação ela não é confortável, mas em termos de caminhos para a descarbonização, o Brasil tem um privilégio se ele resolver mesmo fazer isso. Essa é a questão. Tem que haver uma decisão clara na linha da opção pela descarbonização. O Observatório do Clima, inclusive, no ano de 2022, fez um mapeamento, né, que identificava que 8 das 10 cidades brasileiras que mais contribuem para o efeito estufa
curiosamente, estão na Amazônia. No ano de 2022, Altamira, no Pará, liderava o ranking com 35,2 milhões de toneladas de gás carbônico emitidas. Como uma chuva, que em tese é um fenômeno natural, que é algo que cai do céu e que, portanto, nós, como sociedade humana, não temos controle ou temos pouco controle sobre ela, como essa chuva encontra uma sociedade desigual e como ela potencializa desigualdades. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A crise climática ela é muito injusta socialmente e ela tem também componentes claros de etnicidade e de gênero também. A população mais carente, ela tem menos condições de resistir aos eventos extremos, ela não tem, em geral, condições de resolver seus problemas de moradia, seus problemas de emprego após esses fenômenos extremos. Né? Vamos pegar, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul. Afetou todo mundo. De todas as faixas de renda. Mas quem realmente terá dificuldade de recompor sua vida? Vamos pegar uma cidade com um outro exemplo, uma cidade onde você tem, e nós temos vários exemplos nesse sentido, onde nós temos muita população na beira dos rios ou nas encostas, né? Quando vem esses eventos extremos de alagamento, de desmoronamento de encostas, quem que perde tudo? Quem está normalmente nesses locais, nessas áreas de risco? É a população mais carente. A população mais carente no nosso país, ela é predominantemente negra, ela tem um número enorme de mulheres chefes de família. Nas áreas rurais, quem vai sofrer mais são as comunidades locais, as populações tradicionais, que vivem em estreita dependência, com os recursos naturais. A crise climática, ela, apesar de atingir a todos, ela tem componentes de muita injustiça. Nós trabalhamos muito com o termo justiça climática e também de racismo ambiental, eles estão conectados, na verdade. Tendo em vista esses eventos climáticos extremos que já são previstos pela ciência, a gente precisa de ações de adaptação na cidade e no campo para enfrentá-los. Queria que a gente conversasse agora sobre quais seriam os caminhos para que essa adaptação pudesse ser colocada em prática, para que saísse do âmbito da discussão internacional, das discussões sobre planos nacionais e que pudesse alcançar o território, que é de fato o local que sente o impacto. Quando você vê essa realidade, você tem que assumir nas diferentes políticas públicas que vão ter que ser feitas para a questão da adaptação à mudança do clima, você tem que assumir prioridade extrema à população mais carente. Que políticas públicas vão ser envolvidas nisso? Praticamente todas. Não vão ser os recursos do Ministério do Meio Ambiente que vão garantir dinheiro para fazer o que tem que ser feito. O Ministério do Meio Ambiente é uma pasta, e suas autarquias, o Ministério do Meio Ambiente é uma pasta com muito poucos recursos, que praticamente não passa recursos para estados e municípios, porque não tem. Nós temos que espalhar a questão climática em todas as áreas de políticas públicas. Então, vamos fazer o novo Minha Casa Minha Vida. Ele tem que ser feito compreendendo a crise climática, prevendo medidas que reduzam as emissões de gás de efeito estufa, mas tem que ser feito também olhando para a adaptação à mudança do clima. Não adianta fazer empreendimentos habitacionais que numa primeira chuva de maior vigor esses empreendimentos enfrentem problemas, né? Então, nós temos que fazer política habitacional adaptada à mudança do clima, temos que replanejar, na verdade, todos os nossos centros urbanos para que eles estejam mais resilientes. Então, temos que afastar potencial construtivo da beira dos rios, dos córregos, dos corpos d'água. Temos que afastar potencial construtivo da beira do mar, porque nós temos muitas cidades costeiras e o nível do mar está crescendo em velocidade muito mais forte do que vinha ocorrendo até poucos anos atrás. Não adianta você trabalhar com a agropecuária como ela sempre foi feita. Nós temos que garantir a agropecuária adaptada, a agropecuária de baixo carbono. O país sabe fazer isso.
só que faz muito menos do que deveria. Então, medidas como na área rural, plantio direto, consórcios entre floresta e agricultura, rotação de pastagens para diminuir as emissões de metano pelo boi, pelo gado. Então, tem uma série de medidas nas diferentes políticas públicas que tem que olhar tanto para a mitigação quanto para a adaptação à mudança do clima. E quando os governos investem dinheiro nessas políticas públicas, a prioridade necessariamente tem que ser o atendimento da população mais carente, que terá dificuldades em recompor sua vida após os eventos extremos. Então, prioritariamente para a população mais carente, para a população negra, para a população indígena, para as mulheres carentes, chefes de família. Então, tem uma lista. E essa lista tem que estar muito clara. O aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera faz com que ela funcione de uma maneira diferente, faz com que ela mude o seu comportamento. E a alteração desse comportamento faz com que eventos extremos aconteçam com mais intensidade e com mais frequência. Então, Sueli, eu quero te perguntar quais são esses eventos climáticos extremos e como é que eles já afetam o nosso dia a dia. Bom, é só dar uma olhadinha nos jornais que acho que a população vai entender claramente. Nós temos, ao mesmo tempo, chuvas intensas com alagamentos e desmoronamento de encostas. Ao mesmo tempo, estamos agora com seca no Pantanal, com incêndios históricos no Pantanal. Isso já ocorreu alguns anos atrás, 2021. O Pantanal está tomado por incêndios florestais e temos previsão de outra seca na Amazônia, como a que ocorreu no ano passado, em que houve redução do volume hídrico, onde determinados rios enormes passaram a ser... Você vê toda a terra, as pessoas atravessando os rios, passamos a ver as pessoas atravessando os rios a pé. Eu acho que as pessoas vão lembrar das fotos muito tristes dos botos que morreram, na verdade, cozidos. É literalmente o que aconteceu, com a água quente das águas onde eles estavam. Há uma previsão já de vários anos atrás, de um estudo financiado pelo governo federal, que previu que por volta de 2040 ocorreria redução do volume hídrico na Amazônia e intensificação da questão dos eventos com alta pluviosidade no sul do país. Então, não foi por falta de aviso dos especialistas. Os mapas são bem claros, assim, de que regiões do país estavam mais sujeitas a essas ocorrências. E tem previsão também do aquecimento em todo o centro do país, né, na região aí do alto agronegócio. Então afeta todo mundo, né? E afeta ao mesmo tempo. Então é preciso entender isso. A realidade mudou, né? Nós não vamos voltar a uma situação em que nós falávamos que o Brasil é um país que não estava sujeito a esse tipo de evento. A crise climática já chegou. Os padrões, eles infelizmente foram alterados, os padrões de equilíbrio em tudo isso. Nós temos que lidar com essa nova realidade. Temos que lidar atacando no centro do problema, que é reduzir nossas emissões de gás de efeito estufa, e temos que lidar nos adaptando. As coisas têm que ser juntas, né? Não é mitigação ou adaptação, é tudo junto e com urgência. Então, o mundo inteiro está pouco preparado e a gente precisa acordar para isso e exigir coerência nas opções governamentais e também do setor privado. Então, hoje, por exemplo, é incoerente propõe intensificação da produção de combustíveis fósseis no país. O presidente Lula se elegeu com uma narrativa na defesa do meio ambiente, mas tem apresentado alguns comportamentos e algumas ações que geram dúvidas sobre o real compromisso do governo com essa agenda climática. Como é que você avalia a atuação do governo brasileiro nesses primeiros 2 anos?
O governo Lula ele veio desde a campanha com uma narrativa bem construída tecnicamente sobre esse tema, mas nós vemos contradições em relação a essa narrativa bem construída e liderada pela ministra Marina Silva e também pelo ministro Haddad no plano de transformação ecológica. Há incoerências quando o governo começa a defender a intensificação da exploração de combustíveis fósseis no país, mesmo que seja para exportação, porque toda essa proposta em relação à expansão do petróleo, ela tem o objetivo declarado de aumentar a exportação. O Brasil hoje é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, nós já somos um grande produtor, nós produzimos cerca de 3.400.000 barris dia, isso é muito. Mas queremos nos transformar em 4º maior produtor, em plena crise climática. Petróleo dá dinheiro? Dá. Mas em plena crise climática a gente tem que pensar bem se é a melhor opção para o país. O governo atual tem avanços impressionantes em termos de reconstrução da política ambiental e fez isso rápido, porque o cenário deixado pelo governo Bolsonaro foi de desastre, né? Destruiu toda a governança ambiental. O governo atual vem reconstruindo, mas nessa parte do setor de energia, especificamente petróleo e gás, tem contradições e a gente tem que exigir coerência, tem que exigir. Temos que cobrar porque o caminho do Brasil é de líder ambiental, é de líder na descarbonização, temos potencial para isso, temos potencial de mostrar, de sermos exemplo para os outros países no campo de clima. Só que não é virando membro da OPEP ou coisa parecida que nós vamos fazer isso. Essa escala da discussão climática, ela é muito global. Crise climática é uma crise global, como você bem nos trouxe no início, e nasce, sobretudo, a partir das grandes conferências internacionais. Mas o impacto desses eventos climáticos extremos, ele é sobretudo no território, na escala local, né? É o bairro que alaga, é a rua que enche, a vizinhança que fica impactada. Portanto, se o governo federal tem responsabilidades nas negociações internacionais e na condução política brasileira, há também responsabilidades para os municípios. E nesse ano que a gente está vivendo, tão importante, de eleições municipais, eu queria te perguntar quais seriam as medidas importantes que os municípios precisam adotar, ou que pelo menos que os municípios precisam debater nesse período de eleições? Nós temos que apoiar candidatos que coloquem prioridade para a questão climática, para a questão ambiental de uma forma mais ampla. No plano local, há medidas que só ocorrerão, só garantirão efetividade se forem desenvolvidas lá. Por exemplo, toda a parte de adaptação das cidades. Se nós não mudarmos a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, não adianta fazer muitos planos climáticos municipais. Nós temos que garantir medidas efetivas, né? Então, eu coloco num plano climático municipal que eu vou diminuir as emissões de gás de efeito estufa, que eu vou planejar a cidade para as mudanças climáticas e eu deixo no plano diretor de desenvolvimento urbano um padrão de ocupação completamente incompatível com isso. Não vai funcionar. Aí o plano climático municipal vai ficar no papel, na gaveta. Então nós temos que fazer conexões, garantir cidades mais permeáveis, né? Cidades que consigam, no caso das enchentes, reter água e deixar a água infiltrar sem causar inundação. Nós trabalhamos em urbanismo com o conceito de cidades esponja, que conseguem reter mais a água de forma a não causar acúmulo de água muito rápido quando vem a chuva forte. As nossas cidades, elas são muito impermeáveis, né? São todas asfaltadas. No caso brasileiro, a gente tem mania, inclusive, de ladrilhar o quintal, bota azulejo mesmo, né? E deixa só um canteirinho com umas plantinhas, né? Isso é típico do Brasil. Nós temos, na verdade, que tirar esses azulejos e deixar a água entrar, deixar a água ser absorvida. Temos que fazer toda a infraestrutura urbana
realmente com olhar para adaptação. E quando você conversa com o pessoal, os políticos que estão concorrendo para as eleições locais, poucos têm propostas concretas nesse sentido. Por exemplo, um candidato a prefeito de uma cidade litorânea afirmar, por exemplo, eu vou tentar ajustar o plano diretor para afastar potencial construtivo da beira do mar. Eles não vão ter coragem de fazer isso, porque a pressão do setor imobiliário é muito grande, mas tem que ter. E a população tem que prestar atenção nisso. O plano clima que o governo está elaborando esse ano, o governo federal, ele tem uma vertente mitigação e uma vertente adaptação. E, principalmente a partir do plano clima, a adaptação tem que haver atuação dos governos estaduais junto e dos governos locais de forma integrada para conseguir garantir que os municípios tenham capacidade de resposta. E tenham capacidade de resposta também em relação à emergência em si. E aí eu estou indo fora da área de meio ambiente em senso estrito e indo para a defesa civil, né? A nossa resposta à emergência em si, nossa resposta em termos de plano de contingência, ela é muito fraca. A população tem que saber para onde correr. Olha, se não dá, corra para a rodovia. Isso tem que estar planejado. Acho que essa sua fala traz uma perspectiva justamente de que a discussão sobre crise climática não pode ficar restrita a uma discussão sobre meio ambiente, né? O que algumas vezes acaba se associando. Mas é uma discussão sobre planejamento urbano, uma discussão sobre, no limite, sobre acesso à educação, porque quando chove muito, geralmente as escolas são utilizadas como pontos de abrigo e esses estudantes ficam sem aula, ou quando faz uma onda de calor, esses estudantes em sala de aula sem climatização têm mais dificultado o seu processo de ensino-aprendizagem. Então é uma discussão sobre trabalho, tendo em vista que quando faz onda de calor, camelôs e ambulantes ficam expostos na rua, mas não só, policiais militares, bombeiros, guardas municipais, trabalhadores da limpeza urbana. Então, impacta de maneira geral a nossa vida. Tem uma questão de saúde pública também, de planejamento simultâneo de saúde pública. Esses eventos, eles aumentam muito os casos de dengue, de leishmaniose e outras doenças. Muito. Então, toda a saúde pública tem que estar preparada para atender isso de uma forma prioritária, porque vem de imediato. A gente pode dizer que essa ausência de planejamento é resultado de um negacionismo? Eu acho que hoje em dia é um negacionismo da intensidade da crise climática. Eu acho que nós evoluímos um pouco e não estamos mais negando o aquecimento global, as alterações climáticas, né? Mas há um negacionismo na prática em relação à intensidade, né? Não entenderam que a crise chegou. Alguns membros, não todos, da bancada ruralista, quando fazem discurso, estão lá defendendo flexibilização das normas de controle de proteção florestal, né? Diminuição da reserva legal na Amazônia. Isso não tem nada a ver com a crise climática. É evidente que tem, né? O desmatamento no Brasil é o principal propulsor da emissão de gás de efeito estufa. Existe negacionismo, mas eu acho que hoje existe uma falta de compreensão do tamanho da crise climática. Uma falta de compreensão de que ela já é uma realidade e que nós temos que agir agora. Nós não temos que fazer planos para daqui 20 anos. O plano é para agora, para hoje, para a política que está sendo feita pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo governo municipal hoje. Porque os eventos extremos vão vir de novo. O da Amazônia do ano passado vai se repetir, todas as previsões que são de que vai se repetir esse ano. É todo ano agora. Então, é preciso entender a dimensão da crise e agir com o vigor necessário. É um negacionismo mais nesse sentido, na minha leitura. E aí, para a gente ir encerrando, eu queria te fazer uma pergunta que chegou pelo Instagram, que é do Clauaneio e o do Alexandre Bezerra fizeram essa pergunta que tem a ver com o negacionismo, que é, de maneira mais prática, o que dizer para alguém que afirma que as mudanças climáticas não são algo grave ou que negam a sua existência? Como é que a gente faz esse diálogo? Como é que a gente faz essa ponte? Acho que há necessidade de você conversar da forma mais didática que a gente conseguir. Mas nós temos que falar, a crise chegou. Olha aqui. O que está acontecendo na Amazônia está relacionado com o aumento de temperatura no centro do país e também
com as alterações, os enchentes no Rio Grande do Sul. Então, é preciso entender que esses fenômenos eles têm múltiplas causas e estão conectados. Para você passar o recado sobre isso, há necessidade de um esforço de simplificar essa narrativa e mostrar, eu acho, a realidade concreta. Esse que é o desafio. E isso é educação ambiental na veia, né? Queria muito agradecer a sua presença, sua participação aqui no Planeta A. Espero que você que está nos ouvindo nesse momento tenha conseguido entender um pouquinho melhor o que é a crise climática e como ela afeta as nossas vidas. Muito obrigado, Sueli. Eu que agradeço o convite para estar com vocês. Você que vai em shows ou festivais como Rock in Rio ou a turnê da Bethânia e Caetano, já parou para pensar no impacto que um evento desse tamanho causa no meio ambiente? A Boomerang faz um trabalho que talvez você nem perceba, mas que faz toda a diferença nos bastidores. Estamos em grandes eventos pelo Brasil, unindo sustentabilidade e inovação há mais de 10 anos, ajudando nossos clientes com soluções de impacto positivo. Seja na neutralização de carbono, gestão de resíduos ou criação de estratégias sustentáveis, nosso time transforma desafios ambientais em ações concretas. Imagina um evento incrível com impacto positivo para o planeta. A gente faz isso acontecer. Nosso lema é simples: sustentabilidade que vai além do discurso, com resultados que você vê e sente. Curtiu? Então segue a Boomerang nas redes sociais e fique por dentro das nossas ações. Vamos juntos criar um futuro mais sustentável, um evento de cada vez. Esse foi o Minuto com a Boomerang. Se você está ouvindo esse podcast, saiba que você ganhou 10% de desconto na loja Brook com o cupom Só Tem Esse, tudo junto, sem acento. A Brook é uma iniciativa positiva que incentiva e acredita no poder do coletivo. Por isso, apoia o Planeta A e convida você a fazer a diferença com a gente. #VemDeBrook. E se você ouviu esse episódio até aqui, você pode ganhar uma camisa exclusiva do Planeta A. Basta você acessar o @PlanetaPodcast no Instagram e achar a publicação sorteio. A missão é curtir essa publicação e marcar 3 amizades que precisam ouvir o Planeta A. Depois disso, basta enviar a palavra Planeta para o direct desse perfil. Pronto, você já está concorrendo. O sorteio vai ser no dia 9 de setembro e será divulgado pelo perfil do Planeta A no Instagram. Então, o que a gente aprendeu aqui hoje? Primeiro, que as mudanças climáticas são provocadas pela queima dos combustíveis fósseis que emitem gases do efeito estufa na atmosfera. Aprendemos também que é a ação humana que estimula o uso desses combustíveis fósseis, portanto, é a humanidade que tem responsabilidade. Entretanto, essa responsabilidade ela é coletiva entre todos nós, mas diferenciada. É o modo industrial de produção de mercadorias e bens que provoca a crise climática. Eu espero que essa entrevista tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre o que são as mudanças climáticas. Mas se ainda não deu para entender tudo, se ainda tem alguma coisa confusa na sua cabeça, fica tranquilo, fica tranquila, que a gente ainda tem vários episódios pela frente. E a gente conta com um time incrível de especialistas, cientistas, militantes, ativistas, pessoas que estão na linha de frente do combate à crise climática para ajudar a guiar o nosso caminho. Eu sou Bruno Araújo e você pode me encontrar no @BrunoPeloClima. O podcast Planeta A você pode encontrar no @PlanetaPodcast lá no Instagram. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio. A sua opinião é muito importante. Afinal de contas, ninguém faz nada sozinho, não é mesmo? Esse episódio foi produzido por mim, Bruno Araújo e Matheus Vasconcelos. Editado por Matheus Vasconcelos. O Planeta A conta com estratégia e design feitos por mim e Rodrigo Malafaia. Até o próximo episódio.